Bom, bom dia, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou o JS. Eu sou membro de longa data do LHC, mas talvez um dos que menos participa. Participei das reuniões de fundação. Eu acho que fui membro desde a fundação, mas venho muito pouco. Nos seus campos eu venho, tinha alguns encontros. E eu sou um cara de software e um cara da linguagem Python. E aí o Python, de uns 8 anos para cá, deu um pouco pela idade, né? Mas eu programo mais tempo que isso. E que eu marquei, quando eu marquei a palestra, marquei explosão de Python, eu confesso para vocês, eu não fechei o escopo do que eu ia falar. Essa semana que eu fui escolher o que eu ia falar com vocês. Quem aqui já programou em Python? Ótimo. Programar é muito, vamos códigos, né? colocar o pé na tábua. Você podia agora maneirar e falar um pouquinho mais ou introdução, linguagem, variáveis e fora. Eu peguei um projetinho aqui que me é caro, eu já dei palestra só desse projeto aqui, só para ajudar o projeto. Que é um projeto para desenhar gráficos no terminal. Isso que está no terminal aqui. O projeto chama Terminidia. Só que esse projeto não é um projeto meu. É um projeto que não está relacionado com a parte de manter registros de dados comerciais ou dados. Ele não tem que se preocupar com o que a gente faz no dia a dia no trabalho, de manter dados e tal. Ele é um projeto de gráficos, de desenho, de escopo aberto. Tem muita coisa para fazer, e eu tinha para fazer o tempo que eu quisesse, eu tinha o deadline para entregar. Então eu fui fazendo. Então ele tem coisas dentro dele de programação que são coisas que não dá para fazer no trabalho, por exemplo. Você não vai inventar uma estrutura maluca de classes que tem que conectar fazer uma coisa no final, se você precisa fazer o projeto que você vai fazer em Fast API e resolve em meia hora. E aqui eu ia fazer coisas diferentes. Então a minha ideia era fazer um negócio que desenhasse no terminal. Eu acho que eu tenho aqui o projeto chama Terminidia. Se vocês instalarem, ele vem com alguns scriptzinhos, por exemplo, esse aqui. Eu não quero esse shapes. Quando você instala com pip install Terminidia, já traz alguns scripts que dão alguns exemplos. Esses scripts são as coisas mais defasadas que tem, né? Que dá uma ideia, né? Então, esse aqui, por exemplo, foi minha ideia inicial. Eu poder pilotar uma navezinha de um videogame antigo no terminal de texto, tá? Então ela anda com setinhas. Tá. Só que aí que eu pensei, na verdade, uma coisa que me inspirou, não só isso aqui, como aqui dá para ver, cada pixel aqui, entre aspas, tem o tamanho de uma letra inteira do terminal. Na verdade, ela tem que garantir o espaço em branco dela também para não grudar uma linha na outra. Então, ele tem metade da outra, deixa eu subir lá para ver. Aqui dá para ver. E a gente pode ver os bugs aparecendo. Essas coisas são pedaços dos códigos do terminal, que senão não dá cor, não dá posicionar a pessoa. Mas dá para ver que o bloco, então, ele tem aparentemente o dobro da altura do R, né? E esse aqui você tem espaço em branco e você vai no Unicode, não está no ASCII, mas no Unicode você tem a tabela, o bloco que é o caractere cheio. Só que da mesma forma no Unicode, você tem o bloco, os seus caracteres são um quarto de bloco. Cada quarto de bloco, então, a metade de si à esquerda, você tem um quadradinho, espaço em branco. De onde vem isso? Lá na década de 80, os computadores de 8 bits que vendiam as pessoas, antes existia o modo gráfico. Se pegar, por exemplo, aqui no Brasil, ficou popular o TK-85, que era do Sinclair ZX81, né? O clone dele. Então, o que eles faziam? Eles colocavam alguns caracteres que tinham os pixels dentro do caractere. Então, você podia, manualmente, fazer igual estava o logo do TOSConf aqui, com o projetor ligado. Você podia desenhar, então, o seu programa. Eu cheguei a fazer um programinha desses lá atrás, da década de 80. Você desenhava manualmente no print, dentro do print, você escolhia o caractere e ia fazer o seu desenho com pixels. E aí, isso me incomodou, isso aqui é de 2019, esse código. Você não tinha uma API para desenhar isso. Você não pode fazer um array de texto e simplesmente mandar traçar uma linha e, em vez de traçar com esse bloco, é até fácil. Tem aqui a API para desenhar retângulos, elipses e tal. Mas se você quiser usar os subpixels, esses bloquinhos de 4 quadrados, de forma que cada quarto de caractere seja um pixel, não tinha nenhum jeito de fazer. Você tinha que fazer igual você fazia na década de 80, pegar uma tabela de código e ficar marcando lá. Então eu quis fazer o código para isso, e é essa parte do código do Terminidia que eu quero mostrar para vocês hoje. Por quê? Porque como eu tinha tempo para fazer, então, com calma, eu queria fazer no tempo. Tanto que eu comecei a fazer o projeto pensando nessa parte do código, e eu fui fazendo, fiz essa parte de desenhar, fiz a parte, para quem já tentou desenhar com o teclado, tem um pouco mais, sabe? Que só você
poder reconhecer o teclado aqui no terminal, sem ter que apertar Enter, porque o boot já é complicado pra caramba. Então, o projeto já tinha isso, e acho que já estava 1 mês e meio, 2 meses, o projeto funcionando. Agora deixa eu fazer a parte, então, de desenhar um quarto de bloco lá no meio. 20 anos depois. Agora faz uns 2 anos que eu não mexo mais esse código. E na verdade, depois eu fiz uma outra etapa desse código ainda. Uma coisa legal que teve nesse código da Terminidia, eu comecei ele com um arquivo Python só, é terminidia.py. E aí, cresceu. A hora que cresceu, tinha várias classes, aí eu refatorei para ele virar uma pasta Terminidia, dentro tem um arquivo init, dentro tem outros arquivos. Python é uma linguagem muito legal que ela deixa você fazer isso, todo mundo que usa o código não percebe. Porque se você vier no init, aumentar só um pouquinho ali, tá? O que acontece é que eu posso simplesmente importar todas as classes que eu uso dos outros caras. Então, se alguém antes importava o terminidia.py, importava o color, from terminidia import color, tinha um arquivo terminidia.py, a hora que eu tenho um pacote terminidia, e dentro eu tenho um arquivo init, que tem o nome color aqui, o código que está fora faz a mesma coisa, faz from terminidia import color, continua funcionando. Só que agora o color, tem um arquivo color aqui que trata só disso. Eu acho que não, mas está no velho esse código. Tá? Esse código que eu vou mostrar é a primeira parte. Deixa eu ver, eu coloquei um tagzinho aqui. Você. Eu quero pegar aqui. Então eu voltei para um commit específico lá em 2020. Esse código estava aqui no Velas. Aqui. Falta. Não, está aqui na linha. Tá, é só para lá da janela. Deixa eu só ver. Voltando. Gente, eu sem mouse e som. Literalmente 4 minutos. Tá. Eu criei essa classe aqui. Aqui tem uma solução interessante também, de Python em classes. Muitas vezes você vê gente perguntando na internet, como é que eu crio um singleton em Python? Eu queria criar um singleton. O que é um singleton? Essas coisas resolvem. Fazer nesse mouse é... Não, isso vai adiantar. Ganhamos vários segundos de conversa, talvez minutos aqui. Tá? Então, quando você olha como eu criar um singleton em Python, quem sabe Python sabe o que está acontecendo, quando você deve criar um singleton, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é criar uma classe, um método new, e customizar como você faz o new. A primeira coisa que quem não sabe Python vai pensar é procurar na internet. Na internet vão ter gente que resolveu usar metaclasse para criar um singleton. Metaclasse é um negócio que tem em Python, mas é um negócio que... Tá aqui o Luciano Ramalho que escreveu o livro, tipo, o capítulo metaclasse, que eu faço aqui. Não é um negócio para você usar no dia a dia. E singleton vai ser um negócio simples, quando você precisa de fato. E aqui eu resolvi isso como? Eu crio uma classe com nome, .chars com underscore no final, e eu vou usar um singleton dela. O que eu faço? A hora que acabou a definição da classe, você tem que tocar aqui para baixo. É bem difícil. Aqui. Eu crio a variável boxchars, uma instância da classe. E eu nunca mais volto aqui, no boxchars underscore. Então, bom, daqui para frente eu importo esse, que é um singleton, e tenho a minha instância. Funciona igualzinho o nome do Python, true do Python, false do Python. Só não quero ficar criando instâncias dele. Tá? E na verdade não tem nenhum recurso global nele, é só porque a maior parte dos métodos não tem estado mesmo. Ele só usa a classe como namespace. Aqui tem até um comentário. Essas marcações especiais de comentário é porque depois o framework de documentação ele consegue extrair a documentação a partir daqui. Né? Tem esses marcados aqui. O único motivo de eu não usar a classe direto e ter o singleton é porque eu uso o método contains nessa classe. O contains deixa eu perguntar se um dado caractere é um caractere de bloco desses especiais que eu falei ou não. E esse método pode usar um mais simples.
aqui, esse método contains é bem grande. Vocês podem ver, ele está aqui. Tem uma linha. Simplesmente ele tem um self.blockChartName, então é um atributo de classe, e retorna se esse. Então, se você quer saber, eu quero saber se espaço é um block char, é um caractere que está contido e é válido para um pato de pixel. Verdadeiro, porque ele vai estar nessa variável aqui. Quero saber se o full block também é. É um pixel com 4 pixels cheios. E aí, qual foi a minha ideia para desenhar? Basicamente, aqui estão declarados todos os caracteres. Eu fiz um por um. Por algum motivo maluco, não precisaria ter feito, coloquei o código no encode deles, mas eu podia simplesmente ter digitado, copiado e colado o próprio caractere. Tá? E aqui, aqui poderia até usar uma lousa, mas não tem. Então vamos desenhar com a mão, então, um espaço vazio, vocês entendem o que eu quero falar. O que acontece? Eu precisava de um jeito fácil de... eu tenho um espaço em branco. E eu recebo uma chamada para setar o pixel no canto superior esquerdo dele. Eu vou usar a coordenada, vou usar o espaço em branco como se fosse uma imagem para desenhar. Só que ele só tem 2 pixels por 2 pixels. E eu quero desenhar. A hora que eu vou desenhar no espaço em branco e setar esse pixel, ele vai virar um outro caractere. Vai virar um caractere que é um espaço em branco com um quadradinho do canto. O quadrante upper left. Upper left. Isso aqui então é preto, o resto é branco. Só que se eu tenho um caractere que a metade dele já está preta. Aqui é preto, aqui é preto, aqui é branco, aqui é branco. E eu mando setar esse pixel, ele tem que virar um cara que é um outro caractere, que é preto, 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 e aqui é branco. E vai ser um desses aqui. Quadrante upper right, lower left e lower right. O nome louco desse aqui. Esses nomes estão assim porque são os nomes oficiais do Unicode dos caracteres. Tá? Para quem conhece Python, se você usar dentro de uma string o /n maiúsculo, e esse nome entre chave, só que com espaços, né? Ele renderiza o caractere. Então, isso aqui, o que eu fiz? Esses caracteres, então, se a gente fizer a conta, são 16 caracteres possíveis. Se contar, tem 16, começando com o espaço em branco, depois um por um, até o full block, que é o último. E é feito de um jeito que, se eu pegar 4 bits, eu vou, com a string binária, o 1 é o primeiro pixel aqui. O 2 desliga esse e liga esse. Então é uma contagem binária. O 3 são os dois de cima. Se a gente olhar aqui, ó, quadrante upper left, quadrante upper right, upper half block. Aí o próximo é o número 4. Então esse pixel, esse bit ligado, e tudo em cima desligado. Quadrante upper block. Com isso, eu uso operações de bit simples, soma e subtração, e eu consigo ligar e desligar os bits. Então, esse pixel aqui, ele tem o índice 1. O pixel do quadrante upper right, esse aqui. Se eu tenho essa metade ligada, a hora que eu somo 1, ou seja, o right half block, esse aqui, a hora que eu somo 1 nele, eu somo o índice desse pixel, eu vou ter um quadrante upper left, and upper right, and lower right. Upper left, upper right, lower right. Então, eu tenho o padrão de pixel todo bonitinho. Com isso aí, eu consigo simplesmente fazer umas operações desse tipo aqui. Mas eu vou além disso ainda. A operação que eu tenho que fazer no pixel, toda hora é a mesma. Para achar um pixel e fazer a posição dele. Eu tenho que fazer uma pequena operação binária aqui com essa expressãozinha. Eu não vou entrar em detalhe dela, porque não tem como falar, fazer essa conta aqui. Mas ela é tranquila de fazer. E eu tenho que fazer uma operação nele. A operação pode ser um OR. Se eu quero ligar um pixel, eu quero colocar um bit a mais. É um OR binário. Se eu quero desligar um pixel, é um AND binário com a máscara. Então eu vou desligar o bit 1. Eu vou ligar o bit 1. Então essa operação de ligar ou desligar vem como parâmetro para esse método OP. Então, eu só preciso calcular o endereço do pixel nessa expressão. Aqui eu simplesmente pego um cara também que é da classe, que é um dicionário, uma lista, com esses caracteres em ordem. E aí eu faço a conta. Então eu recebo qual caractere já existe lá, por isso que não preciso de estado aqui dentro. Cada vez que eu vou fazer uma operação de pixel, eu passo para ele, ó, já tem esse pixel na tela, é um espaço em branco. E seta o pixel que está no 1,1 dele, aqui embaixo. E ele retorna um caractere novo.
E essa operation, então, eu tenho 3 métodos aqui. O set, o reset e o getChat. Então, o getChat ele me fala se o pixel está ligado ou desligado. O set liga o pixel e o reset desliga o pixel. E a única coisa que eu faço é passar o cara. Então, o reset ele faz. Eu falei, criar um end lógico, uma master. Então, eu pego a master de todos os pixels, todos os bits, 0x, 1, 1, 0f, binário, né? Se for o pixel 1, fica 0x, 1, 1, 1, 0. Eu faço um end binário do número que está e simplesmente desliga o primeiro pixel. Primeiro bit. E aí eu retorno o op. Na verdade, isso aqui me dá o índice do op qual é. Você precisa do caractere, está na posição 10, por exemplo. E aí eu tenho o dicionáriozinho na classe que mapeia o índice 10 do caractere que eu preciso. Não importa qual índice. Pode chegar o que quiser que não dá. Isso aqui funcionou legal, funcionou de primeira. Primeiro não, mas é assim, fora bugzinhos normais, né? Mas assim, funcionou como eu estava imaginando sem eu precisar mudar coisas. E eu já fiz esse jeito aqui, com essa ideia. Eu posso mostrar isso aqui funcionando, como é que dá muito tempo, dá bastante. É legal para a gente ter uma ideia de como funciona o terminídeo também. Eu vou mudar o terminal para preto, porque normalmente quando a gente desenha Pascal, é o comum. Eu mesmo faço isso. E maior para escrever meus blocos. Então aqui é um terminal interativo de Python. Para quem é novo na linguagem, ou mesmo para quem tem há bastante tempo, tá? Não posso recomendar de menos isso aqui. Hoje em dia tem um costume das pessoas chegarem na linguagem, como está vindo de outra, a primeira coisa que faz é pôr no VS Code o modo Python e programar por dentro do VS Code. Vocês vão demorar 4 vezes mais para aprender Python assim. Python sempre teve um terminal interativo e sempre é o melhor jeito de fazer as coisas. Tanto que o VS Code eu ponho embaixo também o terminal interativo, mas como a gente segue exemplos, né? Tem o notebook também, o notebook é um ótimo jeito de fazer, que deixa você dar replay nas coisas, mas o Enter pode ser ainda mais fluido do que... Deixa eu clicar no hide aqui, que a gente está compartilhando a tela para gravar. E não tem como recomendar de menos. Eu sempre deixo isso aqui aberto. Acho que há 20 anos, e qualquer computador meu que vocês tenham vai ter um terminal com Python aberto. Para fazer conta de 2 mais 2 até qualquer coisa que você queira. Porque o que deixou a linguagem, deu tração para a linguagem lá atrás, foi a facilidade, por exemplo, para lidar com arquivo. Né? Com uma linha, você abre o conteúdo de um arquivo, guarda o conteúdo dele numa variável. Outra linha você modifica a variável, outra linha você grava de volta isso. Então, é uma ferramenta para computação muito além da programação. Que foi o que deixou ele popular na área de dados, os notebooks. O Terminidia, eu costumo importar com o nome TM, né, na linha do... É um padrão que inventaram, se popularizou com Pandas, que importa os Pandas SPD e depois no PSNP. E dentro do Terminidia, se olharem lá no código, tem uma classe que chama Spring, que ela mapeia a nossa tela, o nosso terminal, como se fosse uma matriz, como se fosse uma imagem mesmo. Então tm.screen. Esse cara, tem várias mágicas aqui que eu fiz de orientação a objeto. Eu tenho namespaces legais. Aí eu tenho um namespace draw para desenhar. E aí, por exemplo, se eu mandar desenhar uma linha, eu tenho esse draw, se a gente der um help nele, vamos ver. A interrogação. Também, mas acho que então você vai mostrar coisa a mais que eu queria. Então a gente só tem alguns métodos que são justamente de desenho. Tem fio, elipse, retângulo, line, inset. Vocês pararam para observar que ele está num ponto interativo e ele pediu para o objeto dizer para ele quais são os atributos que ele quer. Vai fazer isso no jogo. Não, deve ter algum pacote que faz. Você tem que importar oracle.org.introspection, ponto, e aí você põe essa chamada dentro de uma classe, com PDF, compila o programa e roda, e aí você vai poder ter. Né? Na verdade, no Java, se você colocar o Jython, você vai ter esse terminal com Python 2, é super defasado, uns 15 anos atrás, mas eu deixo você dar um dia na classe de Java. Exato. Você vai poder importar a classe e fazer isso. O Jython eu cheguei a usar quando eu trabalhava com o Cadê o André? Que apareceu.
Eu trabalho com o Andreev lá no CPQD em 2009 e eu descobri o Jaiton. Não evoluiu desde lá o Jaiton. Eu também não uso o Jaiton profissionalmente, tenho esse carro. Então, a hora que eu fizer, então, screen, draw, line, view, só colocar uma linhazinha. Tá? Essa é a rota que normalmente dá erro, tá? Não importa que eu já tenha feito exemplo 10 vezes antes, eu gosto dela. Por exemplo, eu ia colocar a cor aqui, mas eu lembrei que para mostrar esse código mais simples anterior para vocês, eu puxei uma tag lá de trás. Então, vamos parar por aqui. Aqui. E aí o screen, para ele atualizar a tela, na verdade ele desenha um buffer na memória, e aí a hora que eu dou o screen.update, aí sim ele copia o que está em memória para a tela. Tá aqui. Então ele tinha uma tela em branco, e eu simplesmente posso desenhar retângulos, linhas, círculos, aqui, mas com o bloco inteiro. O cursor, olha aqui. Como aquela classe que eu acabei de mostrar para vocês, como o tutu que eu mostrei na sequência, eu tenho o sc.high. Esse aqui é um outro namespace. Deixa eu ver se aqui já tem o site. Acho que não tem. Deve ter o getSite, pelo menos. Tem getSite. Então, sc.getSite e fala, olha, você está no terminal e tem 83 caracteres por 22 linhas, tá? Eu dei zoom. Então isso é mais ou menos o tamanho que a gente tinha justamente nesses computadores, os 8 bits mais avançados. O PC original era 80 por 25. Uma tela no modo texto do PC original. 16 bits já. A hora que a gente vai para o high get size, ele reporta para mim, não, você tem 166 colunas e 44 linhas. E eu posso desenhar aqui. Do mesmo jeito que eu desenhei aquela linha ali em cima, draw line, eu vou desenhar agora uma linha. Eu vou começar no 5, eu vou desenhar uma linha paralela. Então até o 20, vou deixar até o 20. Só dobrar isso aqui. Só que veio aqui, para desenhar na tela direto. Eu tenho um namespace que é o high. E aí eu atualizo a tela de novo e vai copiar então o que está na memória daqui. E desenhou. A API de desenhar uma reta, se pega a fórmula, qualquer livrinho de desenho, qualquer coisa na internet, mesmo se você parar a pensar sem fórmula, você consegue pensar como é que faz. Eu, adolescente, fui tentar fazer sem livros, sem coisas. O grande trabalho que dá é fazer sem deixar buracos em lugares, então tem um... É legal assim que você tem que parar a pensar. Para quem está começando a programar, é um bom exercício. E chegar, aí quando você... Eu acho que eu precisei ver a fórmula em algum livro antes de conseguir fazer sozinho. Quando eu fiz o terminal, eu não sabia fazer sozinho, não precisei voltar na fórmula. Porque é muito fácil você, cada vez que vai desenhar em 2D, você faz o algoritmo que faz muito foda, que tenta fazer a conta geometricamente, e aí, por conta de erros de arredondamento, você deixa buracos. Não necessariamente na linha reta, mas quando for desenhar a elipse, por exemplo. A elipse aqui é meu trabalho, sim. E é isso, né? Então, se eu pegar aqui, ó, a screen.high, eu tenho aqueles métodos setEt, eu tenho aqui. Ó, então eu consigo, pega aí na ponta, eu passo o endereço pixel e põe no 0,0. O setEt simplesmente põe na cor atual do contexto, tá? Se eu quiser trocar a cor do contexto, eu preciso trocar sc.update. Esse aqui então vai setar o primeiro pixel, subpixel aqui. Acho que aqui está em branco. Aqui. Por algum erro de arredondamento, a primeira linha começou no 2 aqui. Não, ele está para cima, eu estou para cima. É isso aqui. Então ele está dentro da linha, que eu não adiantou. Deixa eu pegar mais para baixo. Vou pegar então na linha 3, lembra da 3? Aqui. Ligou aqui. Aquele código que eu falei. Agora eu venho aqui e ponho, olha, então na linha 3 mais coluna 1. Ele vai passar por aquela fórmula que eu falei para vocês, vai pegar os índices do pixel. Ligou o segundo pixel lá. Se eu fizer o reset, e aí desliga o pixel de volta. E, mais legal que isso, eu não precisei, você vê que tem um line também, né?
nada que eu preciso usar aqui. Eu não fiquei fazendo isso. Não criei a classe drawing, que tem aquelas coisas. A minha classe drawing também é legal. Como é que a gente está de tempo? Até que hora? Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Tá. Então, perguntas, pessoal, se eu não quiser. Então, vou só falar isso aqui, mas aí fica à vontade. Mais 5 minutos, aí tem espacinho, aí tem um intervalo que dá para colocar as perguntas. Legal, legal. Então, a classe drawing, olha como é que ela é instanciada. Eu tenho o init, eu recebo, olha, me dá a função de set, a função de reset, a função de tamanho e um contexto para desenhar. Muito bom. Então, eu uso o mesmo API de drawing para desenhar em qualquer lugar que eu queira. Eu não tenho... O meu desenhar não desenha direto no screen. O screen tem uma função que seta um pixel e reseta um pixel. E aí o screen fala, legal, me põe o meu self.draw vai ser uma instância desse drawing. Minha função de setar um pixel é essa, minha função de resetar um pixel é essa. E aí aqui embaixo eu tenho uma classe HighRes. Aqui. A classe HighRes, então, ela pilota aqui. E aí o screen fala, o meu ponto high vai ser uma instância de HighRes que vai ter um set. Opa! Esse HighRes vai ter um set e um reset que pilotam aquele caractere, porque aquilo lá ele usa cada caractere como se fosse uma mini tela. Quem conecta? Fala coluna 11. Coluna 11, então, é o caractere 5, e aí a primeira parte do caractere 5. Essa HighRes. Aí aconteceu o seguinte, depois estudando Unicode, eu vi então os caracteres Braille. O que é o Braille? Eu não só tenho os blocos, um quadro de bloco, mas eu tenho um cara que o caractere Braille ele tem 4 linhas. Ele tem todas as combinações possíveis para 8 pixels dentro de um bloco. Tá? O Unicode não fala, não usa Braille para desenhar, Braille é para Braille. Tanto é que é muito difícil achar uma combinação de terminal e fonte que fica bom Braille. E você pode também desenhar com subpixel de meio caractere. Meio caractere é legal porque ele é quadrado. Então, vou parar de cima e de baixo. O que aconteceu foi que no terminei uma revisão, depois que eu fiz, uns 4 meses depois disso, nós vamos refatorar aquele block chars. E aí é legal. Eu preciso terminar de novo. Checkout main. Estamos no branch main. E agora eu tenho um arquivo subpixels. Refatorei aquele cara que estava no verbo, isso é o nome. Aquele subpixel mesmo que era fixo em block chars, agora ele está numa classe que é uma superclasse, eu refatorei aqui. Esse aqui explica mais ou menos isso que eu falei para vocês na palestra. Init subclass. E é a classe de block chars. Então, aquele código todo que eu mostrei para vocês é o mesmo código aqui, copiado e colado. Só que os block chars, na hora que eu declaro os caracteres de bloco, está numa subclasse dele, subpixels. E aí vem só a declaração de blocos, mais nada, acabou a classe. São os mesmo código que está lá. Só parametrizado. Só precisei parametrizar o número de bits para cada pixel. Aqui, ó, bloco width e bloco height. Só isso é parametrizar. Aí eu tenho half chars, eu consigo fazer o quadrado de cima e o quadrado de baixo, só declarando isso e mandando o OP, o cálculo da posição do pixel. Mexi nesse método, todo o resto funciona. Aí o caracteres Braille que eu falei para vocês, olha, eu descobri que tem os Brailles. Eu só precisei fazer isso aqui, esse é um negócio que dá para fazer em Python. O que acontece? A minha classe, aquela classe lá, ela lê os atributos direto da classe para criar os caracteres de bloco. Estão declarados lá com o nome inteiro, né? Eu criei um código em Python que uso metaprogramação e introspecção. Esse é um bloco de código que roda direto no topo da classe. Ele altera o locals, esse locals é o dicionário da classe. Ele cria as variáveis, porque em Braille tem 64 variáveis. Eu podia digitar aqui 64 linhas com o nome do code igual eu tinha feito lá. Funcionaria perfeitamente, por isso é mais legível, por isso é mais mantível. Num trabalho de empresa que esse negócio vai ficar no Git da empresa, talvez seja até melhor, nem que você faça programaticamente para gerar isso, depois gera o texto e deixa aqui. Mas aqui é meu projeto, eu faço como quiser. É isso aí. Boa! Eu crio o caractere, crio o nome, eu pego o unicodedata.name do caractere, que eu falei que eu coloco no nome, tá? Igual o caractere. Eu criei todas aquelas 16 variáveis que estão criadas na mão do outro, crio 64 variáveis aqui, colocando o endereço do encode direto dos caracteres. Tá? Só preciso definir como que eu acho cada endereço.
Não tem exceção, só precisei mudar cada expressão, porque uma expressão tem um if agora aqui. Beleza, eu consigo fazer pixels em Braille do mesmo jeito lá. Agora sim, perguntas. Acabou, é isso que eu queria mostrar para vocês de código. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Você está usando esses caracteres, né, todos que são opacos, né? Sim. Mas no Unicode tem aqueles que são meio esfumaçadinhos, assim, né? Tem Né? uma retícula. Uma reticulazinha, Você assim, tem, né? não tem uma API para isso, você pode usar no Unicode. Eu tenho um jeito fácil aqui de você buscar caracteres no Unicode. Eu estava pensando se você pudesse usar esses caracteres, aí dava para fazer aqueles efeitos de tipo uma sombra, coisa assim, né? Tem uma API. Exato. Tem uma API de transformação dele que você pode colocar um transformer. Você pode, por exemplo, colocar um cara que usa um kernel, ele olha em volta. Ah, se eu sou um pixel setado, mas aí no bloco é cheio. Mas em volta de mim, metade dos pixels, tipo o jogo da vida, está em branco, então eu vou virar retícula. Isso. Tem uma API para isso, que é uma classe que chama Transformers. Ah, legal. Eu uso ela para desenhar tabelas, na verdade. Eu desenho a tabela com o bloco inteiro, e aí eu tenho kernels especiais que transformam o bloco inteiro em linhas, aqueles caracteres de linha de tabela. Sim. Tá? O que eu não tenho é uma função fácil de chamar esse transformer. Então eu tenho que fazer ele na mão aqui, porque tem o Talesta, não dá para lembrar isso, mas eu consigo desenhar a tabela, todas as opções que tem de Unicode de tabela, que são bem mais que tinha no XT, que tem canto arredondado, tem canto duplo, canto triplo, ele faz tudo. E você desenha então a sua tabela com blocos fixos, e aí daria para fazer retícula com 2 linhas de código. Por exemplo, criar um transformer para isso. Legal. Mais aí? Hein? Eu acho que é isso. Aqui, sim, foram umas coisas. 23 anos programando Python agora, foi a vez que as coisas que eu achei mais legal foi esse caso que eu trouxe para você. Quando eu fui refazer. A hora que eu vi que quando eu precisava refatorar aquilo, eu só precisei redeclarar os dados, funcionou o código, eu falei, nossa, isso aqui é para isso que inventaram a herança de classe. Por isso que Go acha que não precisa, porque o pessoal usa Go para fazer computação comercial, ali não precisa.